Querido, que a graça e a paz do Senhor sejam com você nessa noite, amém? Já quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 21. Nós estamos hoje na quarta pregação da série Ele Vem, Você Vai. Semana passada falamos sobre o juízo final, e o texto que nós leremos juntos a partir de agora, é um texto que as cenas que a gente vai ler aqui diante dos nossos olhos, onde João não só vê, mas também ouve, acontece depois do juízo final. Então, aquilo que a gente conversou terça passada já aconteceu: a morte, o anticristo, Satanás, os ímpios já foram lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com todos aqueles cujos nomes não foram achados no livro da vida. Mas agora Deus está restaurando todas as coisas. Ele chama João e dá a ele uma visão, enquanto ele fecha a cortina do tempo, ele encerra o último capítulo da história, e ele abre para João as cortinas da eternidade, mostrando a ele como se sucederão as coisas a partir dali, que é o que João chama de novos céus e nova terra. Escute, não é um novo que nunca existiu antes, porque aqui vai existir continuidade e descontinuidade. De que jeito? O novo aqui é um novo de natureza, porque esse universo que a gente conhece, ele vai continuar existindo, porém, ele vai ser restaurado por completo. Assim como será o nosso corpo, a nossa identidade será preservada, porém o corpo vai ser glorificado. Então, só para você ter em mente tudo isso, ao ler e ao olhar para esse texto, a gente vai manter, ou aquilo que a gente conhece diante dos nossos olhos vai continuar, porém com uma nova natureza. Nesse novo céu e nessa nova terra, tudo será imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, eterno, espiritual, celestial. E João viu e ouviu sobre isso. Então, Apocalipse, capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 1, para que a gente entenda sobre a esperança real daquilo que o cristão deve ter em mente. A partir do verso 1, no capítulo 21 de Apocalipse, diz assim a palavra de Deus: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Deixa eu só fazer um parêntese aqui sobre esse mar já não existe. Esse mar que já não existe não é o Pacífico, o Atlântico. Mar na Bíblia, eu não tenho tempo aqui, mas você que está anotando, tome nota aí. Tanto em Isaías 57, 20, quanto em Apocalipse 13, 1, a gente tem referências a mar no sentido de perversidade, de maldade. Então Isaías vai falar, olha, vai ter um tempo em que o mar vai ter sido embora. Então uma simbologia daquilo que não vai existir nesse novo céu e nessa nova terra. Então quando João fala, o mar já não existe, ele não está falando desse mar salgado que você e eu conhecemos. Ele está falando da perversidade típica de um mundo caído. A ideia aqui é que não vai ter mais a presença de nada contaminado. Contaminado pelo quê? Pelo pecado. E aí ele segue narrando a visão no verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 6, disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora segura aí o verso 8, meu irmão. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo
e enxofre, a saber, a segunda morte. Para completar essa leitura e expor tudo que a gente quer conversar sobre esse tema, eu quero ler agora um trecho que Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 8, a partir do verso 18, porque Paulo também contempla as glórias do porvir. E ele diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Paulo faz referência aqui, inclusive à natureza, a tudo aquilo que a gente olha e de forma incrédula vê acontecendo, né? Os tsunamis, as tragédias naturais. Paulo está fazendo referência a isso. A natureza geme, ela também sofre as consequências desse mundo caído. Verso 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Paulo está fazendo uma referência à própria definição bíblica de fé, aqui que o autor de Hebreus fala, né? Fé é a certeza de fatos que eu espero e a convicção daquilo que eu ainda não vi. Então Paulo está reforçando essa ideia aqui, e você que frequenta os nossos cultos já me viu dizer isso antes. A Bíblia explica a Bíblia e é assim que tem que ser. Todas as vezes que você vira alguém pregando e essa pessoa fala: eu acho, porque aqui Deus falou comigo, tenha algumas ressalvas acerca disso, tá bom? Porque toda a palavra de Deus é explicada por ela mesma. Então, quando Paulo fala dessa esperança que é real, ele está falando que a esperança de verdade é aquela que acredita sem estar vivendo ainda, que é justamente o conceito bíblico de fé. Então, ele vai dizer isso: ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos aproximamos da Tua palavra, Pai, e com temor e tremor, sabendo que dela emana poder, vida, refrigério, direção, destino, liberdade, cura. Pai, nós clamamos que a exposição dela possa fazer isso, de acordo com a Tua vontade soberana, na vida de todos que estão aqui agora, atentos para ouvi-la. Pai, quanto a mim, eu confesso mais uma vez a completa dependência que tenho do Senhor para ministrar a Tua palavra. Pai, que somente a Tua voz seja ouvida na nossa igreja. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Winston Churchill, o primeiro ministro inglês por ocasião da Segunda Guerra Mundial, certa vez foi perguntado sobre o esfriamento da fé na Inglaterra. E é certo que você sabe que a Europa foi o berço do cristianismo. Mas, nessa mesma Europa hoje, se você anda em países como a Inglaterra, que viveram grandes avivamentos, você encontra no lugar de igrejas, pubs, restaurantes, barzinhos, e há uma espécie de apostasia naquele lugar. E Winston Churchill foi perguntado sobre por que isso estava acontecendo na Inglaterra. Ao que ele prontamente respondeu: a decadência da igreja tem a ver com o fato dos pregadores não pregarem mais sobre o céu. Querido, quem não pensa no céu anda distraído. Não é só frase de internet, mas é para você entender no seu coração. A ideia de que quando o diabo não conseguir te destruir, ele vai tentar com todas as forças te distrair. Distrair usando o quê? Tudo. Tudo é desculpa para o distraído. Tudo. Eu estava muito busy. É porque eu estava muito ocupado. É porque é verão e passa rápido, né? É porque eu estava... Tudo é desculpa para o distraído. Quando a gente olha para a perspectiva dos distraídos, a gente percebe uma geração que fala pouco do céu porque perdeu o medo do inferno. Uma geração que vive amedrontada sobre aquilo que vive aqui, mas perdeu o receio da condenação, que essa sim é eterna.
Uma geração que gasta tempo demais olhando para o que está acontecendo ao redor e não se prepara para o lugar que é para a gente, que é preparada. Quando eu disse para você que aqui Deus está restaurando todas as coisas, fechando as cortinas do tempo, encerrando o capítulo da história, eu quero que você entenda que a história que nós vivemos hoje, ela caminha para um fim. Ela caminha para um destino. E quer você acredite ou não, quer você goste ou não, quer você queira ou não, esse destino alcançará você e eu. E eu não sei se alguma vez você já teve a sensação de que algo está muito errado com o mundo. Acredite, isso não é um privilégio seu ou da nossa geração. Desde que o homem caiu, o mundo deixa de cumprir o propósito para o qual foi criado. E essa sensação que não é nova, onde a dor parece maior do que o esperado, onde a beleza é incompleta, onde os mesmos dias que você tem felizes, eles carregam um quê de melancolia, onde mesmo depois de tirar férias você vem cansado. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Você tira férias para descansar e você volta das férias precisando de uma férias das férias. Salomão fala disso em Eclesiastes. Salomão cerca-nos disso, falando como essa sensação é eminentemente humana. E essa ideia bíblica de que mesmo esses dias muito felizes, eles carregam uma melancolia, como se o mundo tivesse quebrado. E junto com a quebra do mundo, estamos você e eu. A Bíblia confirma essa impressão e ela nos oferece uma resposta definitiva. E eu quero que você tenha em mente 3 verdades que sustentam a nossa esperança cristã. Primeiro, Deus criou um mundo bom. Você pode dizer amém? Esse mundo mau que você e eu conhecemos, ele é uma consequência da queda, do pecado original. O mundo que Deus criou lá no Éden foi bom, mas o pecado corrompeu tudo. Mas Deus prometeu restaurar todas as coisas. Essa é a esperança do cristianismo. Eu já disse aqui para você a diferença de esperança com expectativa. A expectativa é humana e é por isso que quem vive de expectativa vive frustrado. Porque a expectativa está em circunstâncias, está em coisas, está em pessoas, está em sistemas. Mas a esperança da igreja, ela não está numa instituição, ela não está no governo, ela não está no presidente, ela não está no dinheiro no bolso. A esperança do cristão, ela está no céu. Naquilo que o céu declara, naquilo que ele determina. Foi pensando nisso que Abraham Kuyper falou, olha, não há 1 centímetro quadrado em toda a criação, sobre o qual Deus não possa olhar e dizer, é meu. Quando a gente fala de esperança, a gente olha para um texto como esse, em que o próprio Deus, se revelando a João, ele vai dizer, eu faço nova todas as coisas. Sabe o que eu quero que você entenda? Eu sei que você conhece pessoas que têm muito medo de falar do Apocalipse. Ai, eu não gosto de Apocalipse, eu não gosto daquele livro. Mas o que essas pessoas não entendem é que a escatologia bíblica não fala de destruição, mas ela fala de redenção. Quando a gente olha para a Escritura, a gente não vê Deus abandonando uma criação, a gente vê Deus restaurando a criação em glória. Quando a gente olha para a escatologia, a gente entende que o plano de Deus no Éden é consumado no Apocalipse, sendo o Apocalipse não a destruição de tudo, mas a redenção de um povo separado que Deus trouxe para si mesmo. Então, a história bíblica que inclui você e eu em cada detalhe, não termina em ruína. Ela termina em Deus habitando comigo e com você para todo o sempre. É isso que João viu aqui. Olha como ele diz no verso 3. Então eu vi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Querido, o mundo que nós estamos hoje não é a habitação de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que o mundo jaz, ou seja, ele está no maligno. Porque Deus não pode se corromper, como é a realidade do mundo caído. Mas aqui está dizendo que no novo céus e na nova terra, Deus habitará conosco. Sabe, a mensagem de hoje, depois de você ter entendido comigo terça passada, e se você não entendeu, a mensagem está no meu Instagram, eu não sei se está no YouTube da igreja também, mas está lá, não deixe, porque é uma sequência, desde o sermão escatológico da primeira terça-feira, aquilo que a gente falou na segunda, o juízo final, o novo céus. E semana que vem vamos falar sobre o Israel de Deus. É o Israel geográfico, não é o Israel geográfico. As guerras têm a ver com isso. Mas tudo isso faz parte de um ciclo. Então, se você perde um dos estudos, você detém só um pedaço da informação. Então, eu quero ainda, a título de introdução, pensar com você sobre para que falar de céu com tanto problema na terra. Acredite no que eu vou te dizer. As pessoas mais eficazes na terra foram as que mais pensaram no céu. Quem não pensa no céu vive na vida como se ela fosse um rascunho, como se tivesse tempo de passar a limpo. Quem pensa no céu se organiza como quem sabe aquilo que vai acontecer. Quem pensa no céu vive a vida que tem em todos os padrões. Eu vou te dizer só alguns. Quem pensa no céu submete a sua vida financeira a essa perspectiva.
Lembra que o próprio Jesus Cristo falou? Ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não pode corromper. Sabe o que eu quero que você entenda? Quem pensa no céu vive mais desapegado das coisas da terra. Sabe, enquanto eu reestudava esse sermão hoje, deixa eu só dar um pequeno testemunho. Eu louvava muito a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe. Eu cresci num lar cristão, mas quando meu pai conheceu minha mãe, ele era garçom. Uma vida muito simples. E a minha mãe o conheceu, eles começaram a namorar, e meu pai sempre foi um homem muito sonhador, muito sonhador. E a minha mãe conta que ele, garçom, grandão, andando ali nas avenidas de Goiânia, ele passava em frente a um prédio e ele falava, eu ainda vou construir um prédio desse. Minha mãe pensava, meu Deus do céu, como que eu caso com um homem que sonha desse tanto? Estou fora desse homem. Enfim, para encurtar uma história comprida, meu pai, noivo da minha mãe, sofre um acidente, dorme no volante, entra debaixo de um caminhão, fica 40 dias entre a vida e a morte. E quando ele acorda, ele e a minha mãe juntos se convertem ao Evangelho. Deus salva a vida do meu pai, porque ele tinha um propósito. E o Senhor, pela graça dele, prosperou meu pai. E ao longo desses mais de 43 anos que eu tenho, o meu pai construiu dezenas de prédios. Nas mais variadas cidades de Goiânia que você possa pensar. Eu cresci num lar onde a prosperidade era algo muito comum, muito tranquilo. Quando eu era criança, as coisas ainda eram muito simples. Mas à medida que eu fui crescendo, a gente foi entendendo que o trabalho do meu pai dava muito lucro. E mesmo assim, quando eu tinha 9 anos, eu comecei a tocar na minha igreja local. Comecei a tocar órgão. Porque a senhora que tocava órgão foi embora, ela era mulher do pastor. Trocou o pastor e a igreja ficou sem órgão. E eu fazia piano desde muito novinha. E eu assumi ali para tocar os hinos da harpa. Aos 12 eu dava aula na escola dominical. Às 13 eu continuei nesse caminho. E pela misericórdia de Deus, o Senhor me sustentou ministerialmente. Mas o que eu quero que você entenda? Muitas vezes, depois que Deus me chamou para o ministério, porque eu construí uma carreira na psicologia muito sólida. Quando eu fiz mestrado, eu era uma das psicólogas mais reconhecidas do Brasil. A minha hora custava caríssimo e eu tinha ganhado o meu próprio dinheiro. E era muito dinheiro. E o Senhor me chamou de forma definitiva para o ministério. E eu não entendia aquilo. Porque a minha vida era ministério. E eu me lembro de olhar e falei, Deus, mas todo mundo que eu conheço trabalha e te serve. Por que eu não posso? Para resumir uma história que é muito comprida. Algumas vezes, depois que Deus me chamou para o ministério, inclusive quando nós recebemos o convite para vir para cá. Querido, nós não precisávamos sair do Brasil. A maioria dos nossos amigos achava que a gente estava louco. Louco! Como vocês deixam uma vida confortável nesse nível? Como vocês podem sair daqui para passar aperto na Europa? Porque acredita, nos Estados Unidos, acredite, a gente passa aperto aqui. Porque é desafiador ganhar em real e viver em dólar. E o meu pai não banca as nossas vidas. Mas sabe, todas as vezes que eu particularmente pensei em recuar, os meus pais me lembravam do céu. E ainda hoje, quando meu pai esteve aqui, o Célio falou com ele sobre alguns sentimentos que nós tínhamos. E ele falou, seu Paulo, o que o senhor acha se eu voltar? E meu pai olhou para ele e falou, você está louco? Você está doido? Célio, que tipo de tesouro na terra pode ser trocado por pastorear o rebanho de Deus onde Deus te coloca? Ô querido, eu tenho ideia do que custa para os meus pais viverem longe de nós. Meu pai nunca congregou sem a gente. Nunca. Ainda hoje ele está perdido. Não encontrou uma igreja ainda para chamar de sua. Fica angustiado e certamente está ali escutando a pregação ao vivo junto com a minha mãe. Mas eu cresci num lar onde o céu era a realidade. Ei, você que cria filhos, fale sobre o céu para os seus filhos. Ensina-os a amar e a desejar o céu. Ensine-os que amém, o dinheiro é uma bênção e a gente gosta dele. Mas nada, nenhuma riqueza, nenhuma posição, nenhum doutorado, nenhuma fama, nenhuma casa na praia, nenhuma Porsche na garagem, podem se comparar com aquilo que o céu nos apresenta. Quem pensa no céu tem uma relação diferente com as coisas da terra. Quem olha para o céu, olha para a vida terrena diferente. E quem sabe você está aqui hoje, sofre tanto sobre as coisas da terra, porque te falta perspectiva de céu.
Te falta entender o que o céu é. Outra coisa é que pensar no céu muda a nossa convicção e nos ajuda a viver de forma mais santa. Sabe por quê? Porque todo aquele que tem esperança, a Bíblia diz, guarda a si mesmo puro. Aquele que não pensa no céu, vive do jeito que vive, desejando coisas e fazendo o que deseja. Ai, agora eu quero satisfazer essa vontade, agora eu quero satisfazer aquela vontade, agora eu quero satisfazer esse. Agora quem pensa no céu, tem a esperança e guarda a si mesmo puro. Outra coisa, pensar no céu ajuda no modo como você lida com o sofrimento na terra. Pessoas que sofrem e nós, olha, pode ficar tranquilo. A gente nasce chorando e muito provavelmente vamos morrer chorando. Primeira coisa que a gente faz quando nasce é um é. E quando morre também é um é. A gente vai chorar. Porque esse lugar aqui que se chama vida, que começa no berço e termina na sepultura, é um lugar de dores, mas quem pensa no céu, enfrenta o sofrimento na terra diferente. Porque Paulo disse, tenho por certo, que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória do porvir. Outra coisa que quem pensa muito sobre o céu entende, é quem pensa no céu, enfrenta corajosamente a morte. Lembra quando Paulo falou, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Hoje eu assisti um pouquinho do culto fúnebre, daquele sobrinho do pastor André Valadão e da Cassiane Valadão. Menino de 21 anos, tinha 15 dias que tinha comprado a sua moto, um servo da igreja, um menino atuante dentro do ministério. E ele jantou com a sua mãe, com a sua irmã, feliz da vida, e saiu na sua moto também feliz da vida. Pelo que eu entendi, bateu na traseira de um caminhão parado e teve a sua vida ceifada para todo sempre. É certo que você, como eu, olha para um cenário como esse e fica tentando entender. Você fala, mas como assim? Um menino crente, um menino bom, um menino servo, um menino temente a Deus, um menino amado, um menino que anda em santidade. Sabe o que você e eu não entendemos? Deus não vê a morte como você e eu vemos, querido. Deus não vê a morte para mim, como você e eu, tragédia. Não, não. Deus vê a morte como passar a viver com Ele. É por isso que quem vive, olha para a eternidade, encara a morte diferente. Porque você entende que o viver para mim e para você é Cristo e o morrer é lucro. 3 coisas que muito rápido eu quero deixar para o seu coração quando olhamos para esse texto. O primeiro está aqui em Romanos, no capítulo 8, no verso 18. Quando Paulo diz assim, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada a nós. Aleluia! Sabe o que eu quero que você entenda? A glória futura redime o sofrimento do agora. A eternidade não é só um consolo emocional. Ela é uma certeza racional embasada na cruz do Calvário. Aquilo que a Bíblia promete aqui, não é assim, eu não sei se é assim se eu sinto. Mas eu não estou sentindo que é desse jeito. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você sabe. Quando Paulo olha e fala, tenho para mim que os sofrimentos do agora não se comparem, querido. O sofrimento só faz sentido à luz da eternidade. Paulo aqui não está ignorando a dor, mas ele encaixa a dor na glória que vai vir. Porque o cristão não é quem sofre como quem perdeu, mas como quem está em trânsito. Você entende isso? Eu já disse aqui algumas vezes, a morte é só uma parte da vida do cristão. Nós estamos em trânsito, nós somos peregrinos. Você pode ser cidadão brasileiro, cidadão americano, cidadão espanhol, independente de qual é a sua cidadania. Existe uma que sobrepõe a essa, que é a cidadania do céu. E essa cidadania é aquela que deve reger aquilo que você faz, aquilo que você pensa, o lugar para onde você vai. E essa certeza da cidadania que é eterna é aquilo que dá robustez para entender que quando eu penso na glória do futuro, eu suporto o sofrimento do presente. Quem pensa no céu vive a vida diferente aqui. Paulo, apesar de não ignorar a dor, ele fala, eu sei que dói, mas isso nunca poderá se comparar com a glória de que há de vir. Sabe, a gente gosta de cantar, a gente fica animado, a gente não canta isso? Com a glória que há de vir, oh, eu não sou daqui, você não canta? Para casa voltarei, Ele vem me buscar. Querido, isso não é corinho para fortalecer a sua alma. Isso é uma verdade bíblica para te dar direção.
E aí, a palavra de Deus vai nos dizer, aqui no verso 22, que a criação geme porque sabe que vai ser liberta. Olha aí o verso 22, diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Sabe o que Paulo está dizendo? A esperança da ressurreição não é restringida aos homens. A criação também será libertada da corrupção. Ela que está morrendo, ela está em trabalho de parto. O mundo, diferente do que alguns pensam, ele não está desintegrando, ele está prestes a ser transformado. Você pode dizer amém? O que Paulo está dizendo é a esperança de que tudo aquilo que você e eu olhamos e vemos está errado. Está errado esquentar desse tanto, está errado esfriar desse tanto, está errado isso aqui eu nunca vi, está errado essa convulsão em tal lugar, está errado. Eu li aqui para vocês terça-feira. Algo inédito vai acontecer no mês de julho. Nós teremos 3 dias que terão menos de 24 horas, você entende isso? Sendo 24 horas o tempo que a Terra dá ou leva para dar um giro em torno dela mesma. E quando a gente olha para isso, a natureza convulsiona. Mas nesse novo céu e nova terra, é como se você fosse convidado a imaginar um mundo sem terremoto, sem furacão, sem enchente, sem extinção, só plenitude. Porque esse mundo está para nascer. A ideia é de dor de parto. A criação geme, mas não em agonia de morte. Ela geme em dor de parto. Você entende a diferença das duas coisas? Quem geme por dor da morte vai ser enterrado. Quem geme por dor de parto vai gerar vida. A criação geme por dor de parto. Aquilo que vai sair dela é vida. Porque o mesmo Deus que criou é o Deus que sustentou. E o Deus que sustentou é o Deus que vai redimir. E nessa nova criação nós seremos livres de toda a corrupção. Outra coisa. A esperança do crente é o que Paulo chama de certeza invisível. Olha o verso 25 aí do seu texto. Deixa eu só falar uma coisa que eu achei boa, tá? Domingo eu vi muita gente com Bíblia no culto. Glória a Deus pela sua vida. Que entendeu a importância de trazer Bíblia para a igreja. Viu? Glória a Deus. Parabéns para você. Estrelinha no seu caderno. Continue assim. Traga Bíblia para o culto. Só para dizer que no nosso gamer, os adolescentes ganham ponto. E ponto grande por trazerem Bíblia. Tá? Nós estamos ensinando aos nossos adolescentes, que são da geração digital, que Bíblia é uma coisa que você pega quando você vem para a igreja. E eles têm feito isso, sido pontuados. Se você tem filhos do gamer, incentive-o. A gente também está, só fazer esse parênteses aqui, já que eu comecei, né? A gente também está impressionado com a quantidade de adolescentes que não têm Bíblia. Então, a Célia até estava falando ontem, né? Vamos dar um jeito como igreja de dar a esse adolescente que não tem Bíblia uma Bíblia. Então, se você é pai e mãe e seu filho não tem Bíblia, nos comunique, nos deixe saber. Cadê o pastor Dani? Viu, pastor Dani? Porque nós faremos questão de, como igreja, presentear esses adolescentes com uma Bíblia. Isso é presente que se dá para crente, viu? Então você que é pai e mãe de adolescente, incentive o seu filho a trazer Bíblia. Está valendo ponto. E a gente tem tentado ensiná-los sobre a importância daquilo que não é negociável e que não modernizar. Trazer Bíblia para a igreja é coisa de crente. Eu estou falando isso porque terça passada eu falei sobre isso. E eu volto na escritura para que você entenda a importância dessa palavra. A esperança cristã é a certeza invisível. Olha o verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança é o olhar para frente com a certeza daquilo que foi prometido. Quem esperança, a palavra esperança vem do verbo esperançar. A ideia de algo que eu espero. E quem vive esperança, vive a certeza, jamais a dúvida. A certeza de que aquele que prometeu é fiel. A certeza de que aquele que prometeu não falha. A certeza é que ele nunca errou, não será dessa vez. A pergunta é, você que está aqui, vive como quem possui o que ainda não vê? Na sua vida hoje, você vive como quem possui o que ainda não consegue notar? O que ainda não consegue ver? Eu poderia substituir essa pergunta por outra. Você vive como um cidadão do céu? A esperança do cristão não é uma emoção otimista. O cristão não é chamado para falar, eu sou muito otimista. É uma convicção sólida. O crente não vive no talvez. O crente vive na convicção de que promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Ainda que os olhos não vejam, ainda que a mente não elabore, o coração continua crendo. Ainda que os dias estejam escuros, a alma tem luz. Porque a esperança não é fuga da realidade, é resistência a ela. Você entende isso? A esperança não é fugir daquilo que é difícil. A esperança é resistir, porque sabe que há algo maior. Ô querido, no novo céus e na nova terra,
a glória vai redimir todo o sofrimento presente. Você sofre. Quem sabe você está aqui nessa noite e você tem sofrimentos. Talvez aqueles que são visíveis. Uma doença no corpo. Um remédio que quem está perto de você sabe que você toma. Ou talvez um sofrimento que ninguém sabe. Algo que acontece dentro da sua alma e ninguém vê. E ninguém tem notícia. Eu que trabalho com saúde mental há tantos anos. Às vezes eu escuto coisas de pacientes e alguns desses meus pacientes são pessoas que o mundo reconhece muito como famosos, eles têm milhões de seguidores, eles têm carreiras espetaculares. E às vezes eles dentro do processo terapêutico falam, hoje mesmo eu ouvi de uma dessas pessoas, ela falava para mim na sessão de hoje, Sara, eu entendi que você me disse que eu devo viver já que eu estou viva. Mas eu quero que você saiba que não há um dia que eu não pense em morrer. E eu estava dizendo para ela aquilo que a técnica terapêutica me oferece. Porque ali não vai a pastora, mas se eu pudesse, eu diria para ela, filha, a dor que você sente, o vazio na alma, o desejo pela morte, o desejo por acabar com isso, o sofrimento que está dentro de você, que ninguém vê, que ninguém sabe, que os milhares e milhões de curtidas não resolvem, que a fama não traz, que todo procedimento estético, que toda beleza vista, que todo reconhecimento, que toda mídia olhando para você não trazem. O Senhor traz, hein, querido? Quem sabe você está aqui nessa noite com sofrimento que só você e Deus sabem. Eu quero te dizer que no esperançar, você é chamado a crer no que Deus prometeu. E quem crê no que Deus prometeu, vive como quem já possui aquilo que espera. Você entende isso? Você vive como quem já sabe que você terá aquilo que você espera. Querido, isso é incrível, porque você e eu sabemos que muita coisa que a gente espera nós não teremos. Tem coisa que você e eu até esperamos, a gente olha e fala isso. Agora, quando a gente olha para o novo céu e na nova terra, quando a gente olha para o sacrifício do Filho, da esperança racional, nós vivemos como quem sabe que já tem o que espera. Ô querido, você sabe como quem você vive como quem sabe que tem o que espera. Segunda coisa que eu aprendo com o texto que a gente leu e que eu quero deixar para o seu coração, é que esse novo céu e essa nova terra são reais. E não é só real, é também glorioso. Olha como João narra, capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a nova terra, e aí João está falando dessa terra caída que nós estamos nela. Desse mundo falido e corrompido pelo pecado. Mas ele vai dizer, eu te contei que aqui já tinha tido o juízo final, a iniquidade, o anticristo, Satanás e todos que não tinham o nome escrito no livro da vida, já foram jogados no lago de fogo e enxofre. E João então vê como será esse novo tempo. E ele fala, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aleluia. Sabe o que João está falando aqui? Essa nova terra será o cumprimento definitivo da promessa de Deus. O lugar para onde você e eu vamos é um lar físico, é um lar glorificado e é um lar eterno. Deixa eu acabar com a dúvida de alguns de vocês. Deus não fará uma outra terra. Não haverá uma outra geografia. Ele fará desta uma nova terra. Eu te disse que será como o corpo. Assim como o corpo do crente vai ser ressuscitado, o mesmo corpo, mas uma nova glória, a criação vai ser redimida, não vai ser descartada. Então é como se eu quisesse que você entendesse que nós vamos continuar morando aqui. E é por isso que a expectativa do crente não é escapar da criação, mas é vê-la restaurada. Deus não vai criar um mundo completamente diferente daquilo que a gente vê. Mas Ele vai renovar o que Ele criou com perfeição lá do princípio. O novo céu e a nova terra não são substitutos, mas é uma restauração glorificada. É como se Deus estivesse instituindo o Éden de novo, limpo de pecado, limpo de corrupção, limpo de mentira. O verso 2 vai dizer assim, ó. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Sabe quem que é essa noiva adornada para o esposo, querida? A igreja visível. Você pode dizer amém? A Emanuel de Denbury, e todo lugar onde tem um cristão que professa verdadeiramente o nome de Cristo, que foi lavado, redimido, salvo, eleito, preparado e projetado para essa eternidade. Essa é a noiva
ataviada. Hoje nós somos uma igreja militante, mas aqui seremos uma noiva triunfante. Aleluia. Aleluia. Quando eu falo de igreja militante, eu falo disso mesmo, que a nossa igreja de Denbury tem feito. Louvado seja Deus por você que tem participado de tudo aquilo que a igreja oferece. Querido, talvez você não entenda, mas a igreja é um mecanismo vivo, a vida na igreja. Esses dias eu cheguei aqui segunda-feira e essa ideia da igreja viva estava tão clara, porque eu cheguei, as meninas da dança estavam ensaiando, atrás a galera da EBF preparando um monte de coisa, o povo da cozinha preparando o lanche, e eu subi aqui, a glória de Deus descendo no culto de oração, porque a igreja é viva. Você vai se cansar de ver as programações, sabe por quê? Porque ainda somos uma igreja militante, e é porque hoje somos uma igreja militante que seremos futuramente uma igreja triunfante. Uma igreja que vence. Uma igreja que é aceita, que é chamada. E nós vamos desfrutar desse novo céu e dessa nova terra. E será como um abrir e fechar dos olhos. Sabe, os estudiosos dizem que o tempo, e a Bíblia usa a palavra átomo para falar de tempo. Eu estava aí estudando algumas coisas sobre isso. E eu me lembrei de quando Jesus disse para Pedro assim: ô Pedro, guarda essa espada, sabe por quê? Porque se eu precisasse de defesa, se eu quisesse, eu ia orar ao Pai e Ele me mandaria 12 legiões de anjos. Querido, você sabe o que é 12 legiões de anjos? São 72 mil anjos. Um anjo desce do céu à terra em um átomo de tempo. Sabe o que Jesus está falando? Ô Pedro, eu não preciso da sua espada. Se eu quiser, o meu Pai me manda agora para me defender 12 legiões de anjos. E esse anjo chega num átomo do tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é assim que Jesus vai voltar. Em um átomo de tempo. Toda essa perspectiva de uma igreja militante tornada igreja triunfante, toda essa perspectiva do novo céu e da nova terra pós-juízo, ele deve lembrar a mim e a você que Jesus voltará. E antes de tudo isso, você e eu precisamos ser achados limpos para participar desse novo céu e da nossa nova terra. A volta dele vai ser repentina. Sabe? Os estudiosos dizem que o nosso universo tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Eu sei que a minha e a sua mente limitada não consegue entender o que é isso, mas significa que você e eu, se voássemos a velocidade da luz, e eu sei que você sabe que a velocidade da luz é a maior velocidade que a gente tem, ou seja, 300 milhões de quilômetros por minuto é a velocidade que a luz tem, ou por segundo, perdão, 300 milhões de quilômetros por segundo. Nessa velocidade, você e eu demoraríamos 93 bilhões de anos para dar uma volta de uma extremidade à outra da Terra. É isso mesmo que você ouviu. É uma conta impossível. Sabe o que isso significa? Isso significa que o corpo que você e eu receberemos, no mundo em que você e eu moraremos, o mundo não estará mais sujeito a essas regras. Não será mais desse jeito. O corpo glorificado não vai estar limitado. É por isso que Jesus entrava numa casa fechada sem precisar abrir a porta. Ou ele saía de Jerusalém e aparecia lá na Galileia sem precisar percorrer o trecho. Porque o nosso corpo não estará mais sujeito às mesmas leis. Como assim o mundo perverso que você e eu conhecemos não estará mais sujeito às mesmas leis. Nesse lugar onde Deus está plenamente presente, a presença dele é revelada. Sabe o que eu quero que você entenda? Tudo aquilo que se perdeu no Éden é devolvido no Apocalipse. Aleluia! Tudo aquilo que gemeu a partir da queda é devolvido no novo céu e na nova terra. E essa glória é aumentada. Porque a glória da nova criação não está só nas ruas de ouro, mas está na presença do Deus vivo. A glória do novo céu e da nova terra não está só em você e eu morarmos em mansões e usufruirmos da cidade que é de ouro puro, que os muros são de jaspe. A Bíblia é tão rica em decifrar, em detalhar esse lugar. Mas a maior riqueza que haverá ali é usufruir da presença do nosso Deus. A presença plena dele é o que consuma todas as promessas bíblicas. E isso é o fim da dor. E não é uma utopia, é uma realidade. Olha o que diz o verso 4. Aleluia. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Querido, você chora? E sabe, você está aqui e já chorou hoje. Ou você tem uma vida de lágrimas. Ou você é uma pessoa que sabe exatamente
como é molhar um travesseiro de lágrimas ou acordar com o olho inchado porque não conseguiu dormir de tanto chorar. Há aqui uma promessa santa. Ele enxugará do seu olho. Não é alguma lágrima, não é talvez uma lágrima, não é possivelmente lágrimas. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. É um absoluto. O próprio Cristo vai estar ali, Ele vai enxugar, Ele vai estar ali, porque nesse lugar, e é importante que você saiba o que não vai estar ali. Querido, nesse novo céu e nessa nova terra não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver doença, não vai haver cortejo fúnebre, não vai haver dificuldade. Mas tem uma coisa que você também tem que saber que não vai ter lá, querido. E essa lista é terrível. Ela está no verso 8. Olha o que diz aí. Quanto, porém, aos covardes. Ô, pastora, covardia tem a ver com timidez? Não, não tem. Quero te lembrar que João vivia numa época de intensa perseguição da igreja. Todos os apóstolos, todos eles já tinham morrido com mortes martíricas. Só João estava vivo e foi o único que morreu de morte natural. E ele estava preso lá na ilha de Patmos. Mas ele olha e fala, tem uma galera que não vai entrar nesse novo céu. E essa galera são os covardes. Covarde é todo aquele que, em devendo professar o nome de Jesus, o nega. Querido, cuidado. Quantas vezes nós não negamos Jesus com os nossos lábios, mas o negamos com a nossa vida. Os covardes são aqueles que negam Jesus. E no céu não vai entrar. E ele continua falando, os incrédulos. Aqueles que falam, não sei se é assim. Não vão estar lá. Os abomináveis. Abominação aqui tem a ver com corrupção da raça humana. Com aqueles que praticam coisas aos olhos de Deus abomináveis. Assassinos, aqueles que têm a mão manchada de sangue. Que tiraram o direito que é só de Deus, que é de tirar a vida. Aos impuros, a impureza aqui tem a ver com sexualidade. Toda sexualidade torpe, escute isso. Ei, jovem. Deus não olha para você e fala, você está só curtindo a vida, você pode, hein? Ai, você experimenta. Aqui que tem. Aqui nos Estados Unidos todo mundo é livre. O Célia e eu estamos assombrados com a liberdade dos adolescentes dos Estados Unidos. A gente está assombrado. A gente achava que o brasileiro que era do lariado. Mas o negócio aqui é mais rápido, viu? Então, o texto está dizendo os impuros. E aqui tem a ver com impureza sexual. Aqui inclui fornicação, sexo antes do casamento. Aqui inclui adultério, sexo além do casamento. Aqui inclui pornografia. Aqui inclui todo tipo de relacionamento que não é entre homem e mulher, dentro do preceito da conjugalidade e do casamento. A Bíblia está dizendo que esses também vão estar de fora. Os feiticeiros, nem precisa dizer, né? Os que praticam feitiçarias, magias, leitura de mão, signo. Vigia aí, meu irmão. Os idólatras. Idolatria, a gente nem precisa dizer, não é só sobre a adorar santo. Tem a ver com tudo aquilo que alguém coloca no lugar de Deus. Você que foi no Restart, é para você mesmo, viu? Tem a ver com as obras da carne. Paulo ou João está reafirmando aquilo que Paulo tinha falado aos Gálatas sobre aquilo que não cabe dentro da nova vida. E depois ele termina falando, e todos os mentirosos. É importante você saber o que vai ter no céu. Mas é importante você saber o que também não vai ter lá. Do mesmo jeito que lá não vai ter morte, medo, dor, doença. Lá também não vai entrar pessoas que praticam essas coisas. E é por isso que eu vou encerrando, olhando com você de volta para Romanos, capítulo 25. E eu fiz questão de trazer Paulo e trazer João juntos para que você entenda como essas perspectivas são reais e como, tendo vivido coisas tão diferentes, eles falam a mesma coisa. Olha o verso 25 do capítulo 8 para a gente encerrar. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Escute isso. A eternidade transforma cada decisão de agora em algo profundamente sagrado. Quem olha para a eternidade, quem tem esperança de estar lá, querido, não vive essa vida aqui de qualquer jeito, porque a verdadeira escatologia, ela não gera fuga, mas ela gera santidade. A escatologia é estudada. O objetivo dessas 5 terças-feiras aqui em pleno summer não é para você ter mais uma coisa para fazer. É para te tornar mais santo. É para entender a importância de andar como Deus quer.
A verdadeira escatologia muda a forma como você trata o próximo, a forma como você lida com o casamento, a forma como você lida com seus filhos, o tempo e como você o administra, o pecado, a vida, o dinheiro. Quem estuda escatologia olha para o céu e por isso vive na terra diferente. A ideia é que a esperança escatológica é combustível para uma santidade na prática, por uma busca por santidade. Eu quero ser mais santo hoje do que eu fui ontem. Amanhã, um pouco mais do que hoje. E o pecado que antes era comum, e eu flertava, e eu me sentia confortável, agora já não é mais. Quando Paulo vai falar, mas esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Ele está nos lembrando que vai ser num abrir e fechar os olhos. E depois que tudo isso acontecer, você que teve terça passada aqui, me ouviu contar em detalhes como será esse dia do juízo. Nós então sairemos para o novo céu e para a nova terra. Apocalipse 21, 5, termina com uma santa esperança. Falando, e ele está sentado no trono, e ele disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Você entendeu o que está acontecendo aqui? É o próprio Deus falando para João. João, escreve. Porque isso que eu estou te falando é fiel e é verdadeiro. Ou seja, vai acontecer. Sabe, querido? O fim da Bíblia não é um colapso. O fim da Bíblia é uma coroação. A história da humanidade termina com Deus eterno habitando com o seu povo redimido. E quando a trombeta soar, o tempo vai parar, a eternidade vai começar. E lá não vai dar tempo de fazer revisão. Sabe igual às vezes você faz no carro antes de viajar? Ou para garantir que o seguro vai continuar cobrindo? E existem coisas na vida que dá tempo de fazer revisão. Hoje dá tempo de você fazer revisão. Se você está aqui vivo, dá tempo de fazer revisão. De como andam as coisas na minha e na sua vida. Porém, naquele grande dia, quando a eternidade começar, não vai dar mais tempo para revisão. E sabe o que eu quero que você entenda? Tudo aquilo que você e eu precisamos para entrar nesse novo céu e na nossa nova terra, a Bíblia já revelou. E ela nos leva a fazer com urgência essa pergunta. Como é que eu tenho acesso a esse lugar? Como é que eu chego nesse céu? Como é que eu tomo essa pátria para mim? E se você faz essa pergunta te conduz ao Evangelho. E esse lugar que nós acabamos de falar aqui, ele será povoado por um povo que é chamado de servo de Deus, que se apegaram à palavra de Deus, que confessaram Jesus, que foram remidos pelo sangue do Cordeiro e que tem o nome escrito no livro da vida. Ô querido, sabe qual é o maior desafio da humanidade? Não é saber, é fazer. Eu sei que você, talvez assim como eu, algumas vezes acreditou que se você soubesse mais, você teria mais facilidade de saber, de fazer. Eu vou comprar um curso sobre como emagrecer, porque aí eu emagreço. Você sabe o que tem que fazer para emagrecer? Comer menos, não é? Não é assim? Eu estou esperando assim, o momento ideal, porque para eu fazer atividade física, você sabe que você tem que treinar, você está em 2025. Você não treina. Não é assim que a gente vive? Sabe o que é? Ou talvez você é igual eu, né? Dos pior. Sabe o que é? É porque eu gosto muito de Coca Zero. Sabendo que o trem mata, não é? Nós não precisamos saber mais. Nós precisamos aprender a fazer o que sabemos. Você vive ou você faz aquilo que sabe. Você é alguém que vive o quanto você sabe de cristianismo. Você pratica aquilo que um dia aprendeu. Você vivencia aquilo que o Senhor já te revelou. De novo, o desafio da escatologia não é saber, é fazer. Você sabe que Jesus vai voltar. Você sabe que Ele vai separar e só vai ter dois grupos, os que entram no céu e os que vão para o inferno. Você sabe que depois naquele dia não vai ter jeito, mas você vive como quem sabe. Vir aqui terça após terça, domingo após domingo, se envolver nas atividades da igreja, tem feito você fazer. Tem feito você desejar esse lugar. Tem feito você e eu olharmos para a nossa vida e buscarmos uma santidade mais aparente, mais clara, mais para dentro, menos perceptível, mas mais real. Eu encerro com uma frase brilhante de C.S. Lewis, que disse certa vez assim: eu acredito no cristianismo. Já quero chamar a equipe de louvor aqui. Como eu acredito que o sol nasceu. Não porque eu vejo,
mas porque através dele eu vejo todo o resto. Eu não sei se você entendeu. C.S. Lewis disse, eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu. Não porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas. Sabe o que eu queria que você respondesse para você mesma? O cristianismo é o óculos por meio do qual você enxerga as outras coisas. Você passa o seu casamento pelas lentes do cristianismo. Você passa a sua paternidade ou maternidade pelas lentes do cristianismo. Você passa os lugares que você vai e frequenta pelas lentes do cristianismo. Você passa a sua relação com o dinheiro pelas lentes do cristianismo. Você passa o que você vê no WhatsApp pelas lentes do cristianismo. Você passa o que você faz quando ninguém te vê fazendo pelas lentes do cristianismo. Aquele que olha para o céu e que acredita no céu. É como aquilo que C.S. Lewis diz. Eu não acredito no sol só porque eu vejo, mas porque por meio dele eu enxergo todas as outras coisas.